de vanguardas europeias. Eu prometo tentar ser o mais objetiva possível, mas é porque, enfim, vocês me conhecem, né? E o assunto pode render. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o expressionismo. O expressionismo, ele foi uma expressão de vanguarda que trouxe exatamente para a arte a expressão do sentimento. Ele veio para fazer ruptura com o impressionismo. O impressionismo, ele valorizava a realidade, o mundo real, o que estava à sua volta. O expressionismo vem agora para dar a mínima para o mundo real, mas valorizar a expressão do sentimento, da emoção. Eu tenho uma imagem aqui no fundo que eu tenho certeza absoluta, posso até dar uma voltadinha aqui, né, para a gente ver melhor. Tenho certeza que a maioria de vocês já teve contato com essa obra ou com o intertexto dela, com uma paródia, né, O Grito. E essa é a obra mais emblemática do expressionismo, né? E ela é bastante divulgada, bastante conhecida. Se você perceber, ele não quer que você tenha nenhuma informação do mundo real. Por exemplo, não quer que você saiba se a pessoa é loira, se é morena, se tem olhos verdes. Não. Ela quer apenas que você entenda o que ela está expressando. Quando ele está com a mão na boca, né, a mão no rosto, que diga, com a boca nessa posição, ele está expressando o quê? Um desespero, um sentimento exatamente de, meu Deus, né, de sofrimento, de desespero, né? Então é isso que ele quer que você veja. Ele não está se importando com o mundo real, né? Com a descrição do real. Ele só está descrevendo aquilo que ele está sentindo, né? Então o expressionismo, ele vem exatamente para valorizar isso, né? E aí, essas são as características mais importantes do expressionismo. A distorção linear, né? Os traçados, eles são espessos e angulosos. A simplificação radical das formas, tá? Ele não quer que você entenda como é o formato do rosto, por exemplo. Ele quer apenas que você compreenda o sentimento que está sendo passado ali, né? O emprego de cores intensas, as pinceladas bem marcadas, a deformação da imagem visual e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, né? Recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências da sua sensibilidade. Ele valoriza exatamente a sensibilidade. Não está importando se eu estou usando uma técnica correta ou não. Ele só quer que naquele momento o sentimento ele seja valorizado, né? Algumas obras de arte aí do expressionismo, tá? E eu não sei nem por que eu não botei a mais famosa, que é O Grito, mas aí vocês têm ela em a, toda, todo o slide aí sobre expressionismo, tem o Grito por trás, né? Então vocês já sabem que faz parte dessa vanguarda. Vamos falar um pouquinho agora sobre o dadaísmo. Então, Dada quer dizer nada. O dadaísmo é exatamente a ruptura com qualquer um apego a qualquer coisa. Então, ele vem aqui exatamente pregar o anarquismo. O dadaísta, ele vem valorizar exatamente aquela quebra
do modelo tradicional. Ele vem para quebrar com qualquer apego e traz como principal característica exatamente a espontaneidade. A arte ela é pautada na liberdade de expressão, o que eu quiser fazer, mesmo que não tenha sentido algum, eu vou poder fazer, né? Se vocês perceberem, a obra de arte que está aí como fundo desse slide, bom, eu acho que vocês conhecem essa imagem. E aí, essa obra de arte, ela rompe exatamente com qualquer apego a tradicionalismo e vem exatamente valorizar a liberdade de expressão, mesmo que seja no absurdo, no irracional, né? Mesmo que seja algo que, pô, não tem nada a ver. Mas é o que eu quero fazer, né? Então, ele vem trabalhar exatamente esse desapego ao tradicional. O uso de objetos comuns do cotidiano também é uma forte característica do dadaísmo, né? Então, as coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, um mictório, né? O combate às formas de arte institucionalizadas, crítica ao capitalismo e ao consumismo, a ênfase no absurdo e nos temas e nos conteúdos sem lógica. Não precisa ter lógica, só precisa ser liberdade de expressão. Eu só preciso ter vontade de fazer, de escrever, de pintar, de esculpir, né? O uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesia, música, jornal, etc., na composição das obras de arte, das artes plásticas. Então, eu posso usar uma fotografia, eu posso usar uma poesia, eu posso ter uma música para expressar exatamente aquilo. É a minha liberdade de expressão. Eu posso pegar uma outra forma de arte para fazer a minha forma de arte. Então, eu vou pintar uma música, né? Eu vou escrever um poema que vai me remeter a, sei lá, a minha caneta favorita, né? Então, não precisa ter lógica agora. Ele precisa ser livre, né? Um forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos que estavam no mundo, né? Então, sobre a literatura dadaísta. Agressividade, a desordem das palavras, a incoerência, a banalização da rima, da lógica e do raciocínio, né? Inclusive, existe essa máxima aí para fazer um poema dadaísta é necessário que você siga esses passos. Você pega um jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte todo o artigo. Depois, você vai, em seguida, com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Você vai cortar as palavras que você quiser naquele artigo e vai jogar tudo dentro de um saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após outro. Copie conscienciosamente na ordem em que eles são tirados do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, joga tudo dentro. À medida que você for tirando, é um poema dadaísta. Se tem lógica ou não, o problema é do poema. Vai expressar apenas a sua liberdade, como você quis que fosse feito, né? Isso é só
um comentário, né? Alguém que falou sobre como se faria um poema, né, dadaísta, né? Então aí tem as palavras do principal artista, eu acho que é Tzara, eu não tenho certeza se o nome dele é esse, né? Depois vocês leem. E essas são as principais obras de arte dadaístas, tá? Marcel Duchamp. Olha aí. E agora a gente vai falar sobre o surrealismo. Gente, pense na loucura. Pense numa expressão em que você pode viajar. É o surrealismo. Bom, ele é pautado no subconsciente. Então, esse movimento é exatamente caracterizado, deixa eu passar aqui, por uma arte bem impulsiva, fantástica, algo que está no seu inconsciente, no seu subconsciente, né? Algo que está nos seus sonhos. Pronto. Eu acho que é a palavra que mais reflete o surrealismo é exatamente um sonho. Vocês já tiveram um sonho que não tinha nem pé nem cabeça, né? Que começava em um lugar e terminava em outro. Então, é bem surrealismo isso, né? Que de repente você tá em casa e aí no próximo passo você tá, sei lá, na casa da tua avó, por exemplo. Então, ou aquela sensação de que você está em casa, mas o ambiente é completamente diferente. Então, é bem isso. O surrealismo é exatamente essa questão bem ligado ao seu inconsciente, ao seu subconsciente, aquilo que você não consegue compreender, né? Foi criado a partir do surrealismo, exatamente, ele veio influenciar toda a teoria psicológica da psicanálise de Freud, né? Então, Freud, ele foi influenciado bastante pelas teorias do surrealismo, né? O Manifesto Surrealista, ele vem exatamente influenciar alguns artistas nessa época, né? Então, vários brasileiros, eles tiveram influência do surrealismo, tá? Principalmente na literatura, a gente tem Oswald de Andrade no Brasil, bem voltado exatamente para essa vanguarda. E nas artes plásticas nós temos Tarsila do Amaral, que é bem influenciada pelo surrealismo, né? Então a gente tem surrealismo no cinema, na literatura, né, no teatro, várias obras de arte, vários tipos de arte são pautados no surrealismo. Então, essas são as principais características: a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática, né? Quando você automaticamente pensa em reagir àquela obra de arte. Então, aquela obra de arte me fez reagir de tal forma. Então, essa reação automática você tem ao ver uma obra surrealista, né? Então, ela utiliza exatamente o potencial do subconsciente e do sonho,
como eu falei anteriormente, né? Um meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade na realidade, né? Algumas obras de arte, olha só que loucura! A gente não consegue compreender. Só quem vai compreender é quem fez. Porque, na realidade, é a expressão da fantasia, do sonho, do subconsciente, de algo. Olha que lindo, né? Salvador Dalí. Ai, gente, meu telefone tá tocando. Desculpa. Mas eu não vou excluir o vídeo não, tá? Porque já tá em 15 minutos. Eu não vou falar 15 minutos de novo, não. Então, vamos lá. Né? Ai, Frida Kahlo, né? Depois vocês pesquisem sobre ela é incrível, tá? Depois vocês, eu não vou conseguir falar, o vídeo já tá quase 16 minutos, né? Mas ela é fantástica, tá? Só uma pesquisa particular mesmo. Pesquisem sobre ela, né? Então, tem aí umas diquinhas do que vocês ficarem atentos, né? Então, isso aqui é mais para vocês lerem, tá? E tem a forma como ele pode cair no Enem, ok? Então, beijo, galera. Fui.